Glórias a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz de Jesus. Vamos aproveitando que nós estamos em pé, vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo de número 16. Nós vamos ler dois versículos, um no 16 e um no 17. Aproveitando essa oportunidade, agradecer a Deus e ao pastor Debeels pelo convite. Deus abençoe pastor Joás, Deus abençoe o pastor. Tem um estudo que diz que é um dos ofícios de maior risco, é o de pastor, né? As irmãs pagam para platinar cabelo, você pode ver que pastor começa a platinar cedo, né? É natural, e junto com isso aí vocês veem que é o desafio, né? E nós vamos falar aqui de um que tenho bem conhecido como pastor. Esse foi pastor de Israel e pastor também de ovelha. Capítulo 16, nós vamos ler o versículo de número 7, e no capítulo 17 nós vamos ler o versículo de número 10. Vamos ler primeiro o versículo 7 do capítulo 16. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua grandeza de estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. O Senhor olha para o coração. Capítulo 17, versículo de número 10. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dai-me um homem para que pelejemos. Podem assentar. Nós vemos aqui, irmãos, um personagem da Bíblia, dos mais icônicos, conhecido até por aqueles que não têm tanta familiaridade com a Bíblia. Davi, ele já está no imaginário do ser humano. Quem não conhece essa história bíblica da batalha de Davi contra o Golias? Só que a Bíblia se preocupa muito mais do que mostrar essa vitória. Ela se preocupa em mostrar quem é esse homem Davi, qual foi o processo que Deus ele usou para escolher, e apresenta, porque esse versículo que nós lemos, ele é proposital. O primeiro versículo do capítulo 16 e o versículo 7, aqui nas entrelinhas, sutilmente Deus está mostrando o critério de por que ele escolheu Davi. Tem gente que está achando que Deus está dando um puxão de orelha no profeta Samuel. O texto diz que não. Nós sabemos que o texto diz que não é Deus puxando a orelha de Samuel, é Deus aproveitando a fala dele com Samuel para mostrar para nós por que ele estava escolhendo Davi. Então nós vemos aqui que Israel estava num cenário que, se a gente inverter o versículo 2 pelo primeiro, nós vamos entender o cenário que Israel está vivendo. Então Israel, ele está vivendo num período de instabilidade com Saul. Moralmente falando, vamos combinar que Saul errou muito menos que Davi? Se você for listar os pecados de Saul, você vai ver que não chega nem perto dos pecados de Davi. Davi pecou muito mais do que Saul. E para ser honesto, e se a gente formos aí fazer essa comparação em termos do que a sociedade compreende, Saul errou muito menos que Davi. Será que Deus ele colocou uma balança desigual para escolher porque ele teve predileção por Davi e não por Saul? O texto bíblico também vai dizer. Então nós vemos aqui que Israel estava numa situação um pouco complicada. Israel não estava acostumado a ter rei. Deus era o rei de Israel. Israel sai de um cenário dos juízes, onde a Bíblia vai dizer que cada um fazia o que bem interessava. E Deus vai levantando juízes para libertar esse povo, para livrar esse povo. E isso se dá até a chamada do profeta Samuel. Quando chega no tempo do profeta Samuel, nós sabemos que Samuel era temente a Deus, mas os seus filhos não eram temente a Deus. Olha que coisa interessante. Deus disse
e repreendeu Eli por causa dos seus filhos, mas você não vai achar na Bíblia nenhum lugar Deus repreendendo Samuel por causa dos seus filhos. Será que novamente Deus está fazendo uma balança desigual? A diferença era que Eli, ele se acostumou, e os filhos de Samuel nem de longe se comparavam aos erros dos filhos de Eli. A Bíblia diz que no tempo de Eli, leia isso que está lá. Às vezes nós é que perdemos a sensibilidade para entender ali a questão. A Bíblia diz que fazia fileiras de mulheres na frente do templo para se relacionarem de uma maneira mais suave aí. Não sei se vocês estão me entendendo, porque tem crianças. Faziam fileiras de mulheres na frente do templo para orar? Não. Para ouvir a palavra? Não. Para se relacionar com os filhos dos sacerdotes. Olha o tamanho da depravação que chegou aos filhos de Eli. Os filhos de Samuel não eram lá aquelas coisas também, porque também não eram homens tementes a Deus. Aí fica a pergunta, por que Deus repreendeu Eli e os seus filhos, e Deus não repreendeu Samuel? Deus não repreendeu Samuel porque aí tem uma diferença. A diferença é que Samuel, ele ensinou os seus filhos. Ele ensinou o caminho correto e o caminho que eles deveriam andar. Porém, eles escolheram outros caminhos. E também, nós vemos ali na palavra de Deus que o Israel chega e se reúne com Samuel e diz assim, ó, tu já está velho, teu tempo está se acabando, e os teus filhos não seguem ao Senhor conforme você está seguindo. Dê-nos um rei para que nos governe. E isso pareceu não muito bem aos olhos de Samuel. E Deus diz para ele, ouve o povo. E aí, então chega Saul ao reinado. A escolha de ter um rei foi do povo. A escolha do rei foi de Deus. Deus disse assim, que eles seriam vitoriosos enquanto o rei fosse obediente a Deus, mas que também sofreriam quando o rei não fosse obediente a Deus. E nós vemos que Saul, por uma série de questões, ele começa a se afastar, desobedecer a Deus. E aí já vale uma levantada da realidade de por que Deus rejeitou Saul. Deus rejeitou Saul porque Saul escolheu o seu próprio caminho. Ele começou a fazer coisas que competia ao sacerdote fazer. E mais além, ele começa a desobedecer e tirar Deus do centro das suas decisões. Deus agora está sendo deixado de escanteio de Israel. Muito mais a figura do rei Saul aparece, e a figura de Deus vai cada vez ficando mais afastado no reinado de Saul. Porque Saul, ele desobedece a Deus, e ainda diz que o que ele faz é para agradar a Deus. Ou seja, quando ele é confrontado, então ele joga a culpa no povo, e ele diz que tudo aquilo ele está fazendo para o próprio Deus, sendo que Deus não mandou ele fazer aquelas coisas, para não entrar aqui em detalhe. Fato é que Deus começa a nos revelar quem seria o seu próprio rei. E por que aqui nós vemos que Deus não está repreendendo Samuel, quando ele diz que não olha como o homem vê? Vamos lá combinar. Deus chama o profeta Samuel. Como que ele conversava com Samuel? Tete a tete. Ali o profeta Samuel ouvia a voz de Deus. Deus disse para ele, vai na casa do Jessé. Deus falou aonde ele deveria ir. Deus falou qual era o lugar, com quem, o que ia fazer. Deus revelou tudo, só faltou uma coisa. E tem gente que acha que Deus estava julgando o profeta Samuel. E tem gente que acha que Samuel ele errou em olhar por aparência. Essa palavra não é para Samuel, essa palavra é para mim e para você, porque ela revela como é que Deus tem o critério das suas escolhas. Quando Deus diz para Samuel que ele não vê o exterior, que ele vê o que tem dentro, ele revela o seu critério de por que escolheu Davi. E aí nós sabemos que Deus fala que Davi é um homem segundo o seu coração. Então o segredo de Davi estava dentro do seu coração. E a escolha de Davi, parece que Deus tem predileção por pessoas rejeitadas, por pessoas desacreditadas, não é diferente. Davi tinha todas essas características, porém era um homem valoroso. Ele fazia com muito cuidado aquilo que era colocado em suas mãos.
Nós vamos ver, eu tenho certeza que a eternidade vai mostrar para nós, que aquele versículo que Salomão escreveu aos Provérbios, que diz que o homem diligente seria colocado perante reis, ele aprendeu com seu pai Davi, porque isso se cumpriu na vida de Davi. Nós vamos ver lá na frente que Davi era bom em tudo que ele fazia. E a tarefa de rei, nós bem sabemos que ela demora um pouco a chegar na vida de Davi. Mas Deus estava preparando Davi para chegar naquele lugar. Antes de ser rei e ser pastor de Israel, Davi começa sendo pastor de ovelha. E vale lembrar que pastor de ovelha não era uma das posição mais desejada. Ser pastor de ovelha era como se fosse algo desprezível, algo de menor valor. Tanto é que Davi era um desprezado, por algum motivo que nós desconhecemos. Alguns dizem que Davi talvez fosse um bastardo, alguma coisa nesse sentido, não de pai na verdade, mas de mãe. Mas isso a gente não tem lastro para poder entender dessa forma. O que fica evidente é que Davi é rejeitado. Então o homem principal, o mais importante de Israel, vai ir na casa, e a gente tem que ter imaginação para compreender aquilo que está acontecendo. Então vamos fazer um exercício de entendimento. Nós vemos que quando o profeta Samuel, ele chega na casa de Jessé, então imagina a correria e o movimento. Primeiro que a Bíblia vai dizer que o povo ficou preocupado, porque não é comum um profeta, um sacerdote, ele sair por aí andando. E o povo ficou preocupado: é de paz a tua vinda? E ele disse: vim sacrificar o Senhor. E nós vemos que o movimento acontece na casa ali da casa de Davi, de Jessé, seu pai. Imagina Davi lá, cuidando das ovelhas, no meio do pasto, e os seus irmãos lá, como a Bíblia menciona. Agora você começa a imaginar a correria deles lavando a casa, limpando, colocando as coisas para fora, separando os animais, preparando aquele almoço, e aí esqueceram. Imagina o Davi lá. Vamos pensar de uma forma que nós nunca pensamos? Vamos pensar que o Samuel tivesse consagrado o primeiro irmão de Davi. Vamos entender dessa forma? Vamos entender que o profeta chegou, consagrou o primeiro irmão de Davi e foi embora. O Davi chega tarde, escurece, tranca as ovelhas, chega na casa dele, a casa está em festa. O profeta Samuel veio aqui, Davi consagrou ali o teu irmão, e o Davi só ficou sabendo depois que foi embora. Era exatamente isso que ia acontecer. Ele não ia ser chamado para aquele banquete com o homem mais importante de Israel. Mas esses eram os planos humanos, os planos de Deus era diferente. Então o que a gente aprende já nesse exato momento? Que às vezes as promessas, ela tem um caminho que nós desconhecemos. Talvez você está pensando assim: mas por que é tão difícil as coisas na minha vida? Parece que não acontece de primeira, é sempre na segunda, na terceira, ou sempre dá errado, ou eu tenho que passar um processo antes. Sim, nós devemos passar por esse processo, para que quando acontecer as promessas de Deus na nossa vida, nós não façamos igual faz aquele que não está preparado, joga fora e não valoriza aquilo que Deus entrega na nossa mão. O tempo é para nós sermos preparados para poder receber a promessa. Não basta ser rei, tem que se parecer rei, e Deus vai preparar esse processo. Mas ali Deus fala: não é esse, não é esse, não é esse. Aí o profeta fala: está acontecendo alguma coisa aqui muito diferente. Você não tem mais filho? Ah, tenho menor. Eu tenho caçula, mas está lá. Imagina agora a segunda correria para buscar o Davi. Eu lembro agora da passagem do cego Bartimeu. O mesmo povo que mandava ele calar, que Deus não ia ouvir ele, é o mesmo povo que diz: tem de bom ânimo. O povo não é meio bipolar? Está mandando ele calar porque Jesus não vai ouvir ele, e agora diz: tem de bom ânimo, mas ele já não estava tendo bom ânimo. Então às vezes você tem que compreender que nem todo mundo vai entender o processo que está acontecendo na tua vida. Talvez você lá no teu coração, você já sabe onde é que Deus vai fazer, o que Ele vai realizar, mas nem todos os que te cercam vão compreender, porque o trabalhar de Deus é diferente na vida de cada um. E nós vamos ver agora
aquela correria para levar Davi ali para aquele almoço. E quando ele chega lá, quem já leu o Salmo 23, você nunca percebeu que o Salmo 23, Davi está falando dele mesmo? Unge a minha cabeça, o meu cálice transborda, prepara perante mim uma mesa perante os meus inimigos. Infelizmente, nós vamos ver aqui que um outro detalhe da Bíblia, é que ela fala que Samuel ungiu Davi diante dos seus irmãos. Por que a Bíblia ia abrir essa lacuna em dizer diante dos seus irmãos? Sendo que ali estava a família toda, estava o pai, estava a mãe, estava o profeta, mas a Bíblia faz questão de dizer que era diante dos seus irmãos. E nós vamos ver lá no capítulo 17, que o relacionamento de Davi com seus irmãos não era lá essas coisas, porque os seus irmãos não acreditavam em Davi. Outra coisa que nós aprendemos com Davi, primeiro que ele era bom com tudo que ele fazia, e ele cuidava de ovelha, e cuidava muito bem de ovelha. Aliás, que ele era um excelente pastor de ovelha. Por quê? Porque ele fazia além do que ele deveria fazer. Como que nós sabemos disso? Porque ele mesmo vai dizer lá na frente, ninguém sabia anteriormente, antes que ele mencionasse, que ele se arriscava por aquelas ovelhas. Vinha o urso, ele defendia as ovelhas matando o urso. Vinha o leão, ele matava o leão e defendia as ovelhas. Deus olhando do céu, ele olha aquele homem se arriscando por ovelhas, e ele começa a ver que ali tem um coração de um homem que também se arriscaria cuidando do povo de Israel. Porque aquele homem que se arriscou para cuidar de animais, lá na frente ele vai se arriscar para cuidar do povo de Deus. Então aqui a gente vê um Davi modesto. A gente vê um Davi modesto que mantém os seus planos em absoluto sigilo. Ele não diz para ninguém, porque não valeria a pena dizer. Quantas das vezes nós temos que guardar os nossos sonhos, porque não estamos às vezes num ambiente apropriado, e nem é o tempo apropriado para poder mencionar esse projeto. E Davi então guarda para si esse projeto. E ali ele é consagrado. Ele é consagrado, embora que tenha um hiato aí de tempo, parece que foi rápido, mas não foi. Foi um longo tempo para que Davi chegasse definitivamente ao trono da sua tribo de Judá e de Israel. Então aqui, aproximadamente com 17 anos, ele é consagrado a rei, ele é ungido a rei, e com seus 30 anos, definitivamente, ele é ali ungido rei de toda a nação de Israel, tipificando o José, que chega a ser governador com 30 anos, e Jesus, que principia o seu ministério terreno com essa idade. Então nós observamos aí que Deus precisava preparar Davi para ser rei. O que Deus faz? Coloca Davi dentro do palácio, para estar junto com Saul. Nesse período que Davi fica com Saul, ele tocava bem, tudo que Davi fazia era bom. E aí a Bíblia vai dar vários valores. Se você ler o capítulo 16, você vai ver que Davi era excelente em muita coisa que fazia. E aí nós observamos que ele vai para a casa de Saul. E lá ele começa a observar. Davi era um observador. Deus mandou Davi na casa de Saul para aprender como é que funciona um reino. Como que Saul governava, como que Saul reinava, como que ele decidia, o que ele fazia. E esse período Davi está lá. E ele não abandonou as ovelhas. Olha que interessante. Ele não abandonou as ovelhas. Ele ia para Saul e voltava a cuidar das ovelhas. Aliás, que ele foi ungido no dia, no outro dia ele voltou a cuidar das ovelhas. Existe um processo de construção para que Deus coloque nas nossas mãos o projeto que Ele determinou para cada um de nós, para que nós valorizemos, para que nós demos valor a hora que Ele entregar a nós a benção, para que a gente não pegue a benção aqui e entregue aqui. Deus vai nos preparar, assim como Ele preparou a Davi. O tempo passa e Davi continua sendo prestativo. Seu pai fala para ele, vai lá e leva mantimento para os seus irmãos. Já fazia mais de 40 dias que Israel estava entrincheirado com os filisteus. Ninguém atacava ninguém. E a Bíblia diz que eles se apresentavam de manhã e à tarde. E eles tinham uma arma muito poderosa.
E essa arma se chamava Golias. Então eles, como eles eram sagazes, eles falaram assim, para que nós vamos gastar todo esse exército? Dê um homem para nós pelejarmos, e o que ganhar, venceu. E isso se deu por vários tempos. Sabe quem era o mais apropriado para lutar com Golias? A Bíblia diz. Saul, a Bíblia diz que Israel toda era abaixo do seu ombro. Saul era alto. Todo Israel batia do ombro para baixo de Saul. Saul era alto. Saul tinha todas as características que um rei deveria ter. Ele era alto, ele era um homem valente, era bom de guerra. Então, o mais apropriado para lutar com Golias, embora que ele não tinha a estatura do Golias, ele estava mais preparado. Agora, você imagina o Golias. A lança dele era o eixo de uma carroça. Imagina o tamanho desse gigante. Dava para ouvir os gritos dele de longe. Outra coisa interessante, quando Davi chega lá, eu falo que às vezes você tem que ter atitude disruptiva. Atitude disruptiva não é rebeldia, é você ter visão das coisas, é você se desprender daquilo que te atrasa. Então o Davi, ele foi modesto e singelo, até que uma coisa mudou. Quando ele viu o gigante desafiando, Davi deixa a modéstia de lado, porque tem hora que você tem que ser modesto e tem hora que você tem que mostrar suas qualidades, embora que o brasileiro não lida muito bem com essa situação. Repara para você ver, nós tendemos a acreditar mais no chá de limoeiro de alguém do que de um médico que fala alguma coisa. Essa é a tendência do brasileiro. Nós rejeitamos a palavra de alguns especialistas, isso é natural do brasileiro. O brasileiro não gosta muito de ouvir que uma pessoa é bom. Para os americanos é muito natural o americano dizer, eu sou bom nisso. É normal, não é arrogante e nem pedante. Mas para o brasileiro não é essa cultura nossa. E Davi então se manteve na humildade ali, no sigilo. Mas quando chegou diante do gigante, ele tratou de mostrar suas qualidades. Então ele chega para o rei e diz assim, o rei fala para ele, você é um menino. Olha o tamanho do gigante, ele é homem de guerra e você é um menino. E ele disse assim, mas teu servo já matou o urso e o leão. O Saul, não tendo muita opção, falou, já que tem um doido que quer ir, então vai, né? Deu ali a armadura dele. E a Bíblia vai dizer que Davi não conseguiu nem andar com a armadura de Saul, porque Saul era grande e o Davi era de baixa estatura. Outra coisa que nós aprendemos, sabe o que é interessante? Tem coisa que passa desapercebido, é a palavra que o gigante fala de Davi, ele debocha de Davi. Ele diz que é uma criança, e aí ele fala assim, tu vens a mim com pau, e aí, hoje é o dia que estão fazendo memória do pastor. Que pau é esse que estava na mão do Davi? Era o quê? Um cajado. Você vê que nem na hora da peleja o Davi não abandonou o seu cajado. Aquilo que o gigante chamou de pedaço de pau, era um cajado de pastor. Ali havia um coração de pastor. E aí também tem gente que acha que o Davi jogou uma pedra ao esmo, está muito enganado. Porque lá no Juízes, no livro de Juízes, vai falar de 600 homens que acertavam um fio de cabelo a mais ou menos uns 30 metros com uma funda. Davi, que era um homem dedicado para tudo, ele era um homem que se preparava para as questões. Então, quando ele pega a funda e ele passa no ribeiro e pega aquelas pedras, ele sabia muito bem o que ia fazer. Fato é que uma pedra não é capaz de derrubar um gigante, dependendo do lugar que pegar. Mas na velocidade que aquela pedra, muito bem direcionada a pegar, é como se fosse um tiro de uma arma. E o Davi, ele diz que ele não ia na confiança dele, nem na habilidade dele, mas ele ia no nome do Senhor, e que o Senhor ia dar vitória. Sabe outra coisa que eu aprendo aqui? Você vai ver quando Elias chama os profetas para o Monte Carmelo. Carmelo significa monte do desafio. Você sabe o que eu acho interessante? Vai acontecer na vida do povo de Deus sempre isso. Quando houve aquele desafio, o Elias ficou tranquilo.
Sabe por que o Elias ficou tranquilo? Porque não era o nome dele que estava sendo desafiado. Se não cai fogo do céu naquele dia, o nome de Deus seria apagado da história. Por isso que o Elias debochou e ficou tranquilo. Porque tem coisas que estão te desafiando, na verdade não estão desafiando você, estão desafiando Deus, que é o dono de tudo. Lembra de Saulo quando ele perseguia a igreja? E Jesus aparece para ele e diz: por que você me persegue? As suas pelejas, muitas das vezes, quando o nome de Deus está em jogo, é a peleja dele. E na maioria das vezes, as nossas lutas, elas são preparadas por Deus para nos preparar para algo maior. Deus não levantou o gigante para derrotar Davi. Deus levantou o gigante para projetar Davi. E naquela época o nome de Davi foi espalhado por toda a terra, porque ele derrotou um gigante. Então começa a olhar o processo das coisas com outros olhos. Às vezes não é tão saboroso, mas vamos lembrar de Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo seus propósitos. A Bíblia não diz algumas coisas contribuem. A Bíblia diz todas as coisas, até aquilo que nós não gostamos muito. Sabe aquilo que às vezes não é tão bom e nós julgamos que às vezes nós não deveríamos passar? Pois nós deveríamos aprender alguma coisa com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, naquela frase enigmática que ele diz lá no Getsêmani, ele diz assim: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, todavia, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Jesus ali, ele apresenta que a luta estava muito grande. Lucas vai dar detalhes que a luta de Jesus era tão grande, que ele começa a transpirar sangue. Lucas era médico e relata esse fato. Lucas também menciona que nesse momento Deus manda um anjo do céu para consolar Jesus. Isso só está no Evangelho de Lucas. Olha o tamanho da luta que Jesus passou, antecipando aquele momento que seria a crucificação. Mas ele entrega na mão de Deus toda a decisão, quando ele diz assim: todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Ele também nos ensinou isso na oração do Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Porque no céu a vontade de Deus já é feita. É preciso fazer a vontade de Deus aqui na terra. E isso depende de nós. Então essa oração é entregando a autoridade da nossa vida nas mãos de Jesus, cotidianamente. É eu disser assim: Senhor, eu gostaria de tal coisa, mas faz a tua vontade. E nós precisamos fazer essa oração, porque ela é uma oração de quem confia em Deus. E nós sabemos, com o tempo nós vamos amadurecendo, e nós sabemos que até o não de Deus é bênção para a nossa vida. O não de Deus é bênção para nós, porque Deus vai nos preparar um amadurecimento para que nós compreendemos que Deus quer nos abençoar, sim, mas muito mais o projeto de Deus de fazer sua grande obra, a sua obra magna, é o que Deus mais quer. E Ana, ela orou muitos anos e não recebeu a bênção. Ela estava no lugar certo, sim ou não? Estava no lugar certo. E por que não recebeu a bênção? Mas um dia ela recebeu a bênção. O que mudou? O que mudou foi a forma que ela orava. Ana queria um filho. Um dia ela... Irmãos, a oração de Ana era uma oração profunda, ao ponto do sacerdote achar que ela estava bêbada. Mas era um coração amargurado e desesperançado, e que queria a todo custo que Deus fizesse o milagre. Mas a oração última de Ana foi diferente. Todos os anos Ana orava: Senhor, me dá um filho. A última oração foi diferente: Senhor, me dá um filho. Se o Senhor me der um filho, eu dou para o Senhor. Lembra de Jacó? Jacó fez um propósito com Deus, ele pediu algo a Deus, mas ele falou assim: também vou te dar alguma coisa. Isso chama aliança, isso chama relacionamento,
é quando eu chamo Deus para a minha vida e digo assim: Deus, o Senhor faz parte da minha vida. O Senhor está me dando isso, mas eu também vou te dar isso. Vou te dar a minha vida, vou te glorificar, vou te exaltar. E tudo que eu fazer, vou me recordar dos teus feitos. Ana entendeu que ela precisava de um filho, mas Deus precisava de um juiz. Ana entendeu que ela precisava de um filho, mas Deus precisava de um profeta. Ana entendeu que Deus precisava de um juiz, e ela precisava de um filho. Então, ela entendeu que a necessidade dela era a mesma necessidade de Deus. Então, quando ela faz um acordo com Deus, dizendo: se o Senhor me der um filho, eu vou entregar na tua casa por todos os dias, Deus lá do céu sela o pedido de Ana, porque passou a não ser mais um pedido meramente humano e egoísta, passou a ser um pedido de propósito. Ana faz um acordo com Deus, dizendo que também daria alguma coisa para Deus. Há quem diga que Abraão, lá quando Deus prova Abraão, vamos combinar que Deus não precisava provar Abraão? Deus é presciente, Deus é onisciente, Deus é onipotente. Ele já sabia que Abraão seria fiel a ele. E por que então fez a prova dele com Abraão? Para mim e para você. Para mostrar para nós quem era Abraão. Ele já sabia quem era Abraão. Há quem diga que o Isaque com um fecho de lenha nas costas tipifica nosso Senhor com a cruz nas costas. O Isaque amarrado ao fecho de lenha, Jesus preso numa cruz por nós. O homem entregou seu filho a Deus. Deus deu seu filho a nós. Uma tipificação do que Jesus faria por nós, do que Deus faria por nós. Um sacrifício pelas nossas vidas. Então nós vemos aqui que na história de Davi, ela tem várias etapas, e a Bíblia não escondeu nenhuma etapa da vida de Davi. Por gentileza, se coloque em pé. Glórias a Deus. Deus continue abençoando os pastores, continue orando pelos pastores, porque eu digo assim, o inimigo luta contra a vida de todo mundo, mas a principal alvo do inimigo vai ser as lideranças das igrejas, porque esse é o seu objetivo, e nós devemos continuar orando, porque através dessas pessoas, Deus continuará fazendo a sua obra. Deus abençoe a todos, eu agradeço pela oportunidade. Oremos ao Senhor. Deus, nós te agradecemos por essa palavra ministrada aos nossos corações. Nós queremos, Deus, cada dia mais servir ao Senhor melhor, sermos pessoas melhores diante do Senhor, cristãos melhores diante do Senhor, e pedimos que o Senhor continue nos ajudando, nos abençoando, nos usando, nos fortalecendo, Deus. Essa é a nossa oração nessa noite em nome de Jesus. Continue com essa palavra sendo ministrada aos nossos corações no decorrer da semana, Pai. Que não caia no esquecimento, mas que ela continue falando e ressoando em nossa mente. É o que nós pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Nós já estamos encerrando. Essa semana temos a semana de oração, né? Mais uma vez. E eu queria convidá-los a participarem. Tem sido muito bom estar aqui buscando a face do Senhor, orando ao Senhor. E vocês são nossos convidados especiais.